Olá, ouvintes da Rádio Encontro X, aqui é a Vilminha Costa e vai começar mais um programa Amor de Bicho. E hoje eu vou entrevistar a doutora Camila Moreto, zootecnista, médica veterinária, especialista em endocrinologia. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí. Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros pra mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Doutora Camila, obrigado por atender o meu convite, por aceitar o meu convite. Imagina, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Confesso, um frio na barriga, é gostoso, né? Novas expectativas e novos ares pra gente que é tão da área da pesquisa e da clínica médica, dá um sustinho. Mas vamos ver o que a gente consegue ajudar aí nas perguntas, vamos responder de acordo com que a população consiga entender a nossa linguagem, né? O que a gente fala todo dia para os nossos clientes em sala de consultório. Obrigado, Camila. Pessoal, para vocês terem ideia, nós somos jovens, mas a Camila foi minha professora. E hoje eu tenho o prazer de trabalhar junto com ela no Instituto de Pesquisa, onde nós damos aula para a mesma turma. É um prazer enorme estar recebendo aqui uma ex-professora. Aprendi muito com ela e me sinto orgulhosa mesmo por você ter aberto aí uma brecha na tua agenda para poder me atender e vir nessa entrevista. Imagina, pelo amor de Deus. E aí eu já vou começar pelos filhotes. Vamos. Porque os filhotes estão sempre próximos aí das crianças, estão sempre mais próximos das pessoas também. E hoje nós vamos falar sobre as doenças endócrinas, né? Sobre as endocrinopatias. E quais são as principais doenças que acometem os filhotes? O que vale a pena a gente lembrar, antes de mais nada, é que nós estamos numa época bem diferente para todo mundo, né? Vivendo um momento que ninguém nunca viveu, que é a bendita da quarentena. O que a gente tem observado na nossa rotina, inclusive você também deve ter observado, o número de adoções aumentou muito nesse período. E aí quem adota passa por um veterinário, que é o correto, né? E as grandes perguntas são sempre as mesmas. O que eu vou dar de comida para o meu bebê agora que eu acabei de adotar? Como que eu vou fazer? Bom, quando a gente olha para o animal como um todo, a gente não pode esquecer que o hormônio regula tudo. Regula o andar, o caminhar, o brincar, o comer, o pular, o interagir. Então o hormônio faz com que nós e os animais sejam um corpo saudável ali. A grande maioria das pessoas hoje está com as crianças em casa. Então, o que eu mais pego na rotina clínica são os grandes filhotes com aumento de peso por conta de alimentos errados, que o pai não presta atenção nem no filhotinho, nem na criancinha e dividem as comidinhas do prato. E aí vem para a primeira dose de vacina, tá ok. Para a segunda dose de vacina, triplicou o peso. Opa, tem alguma coisa errada. Aí você começa a conversar lá com o pai. Não, é porque o Joãozinho dá ali a bolachinha que ele tá comendo. Então, se a gente resumir assim, as principais doenças em filhotes hoje, a obesidade chama muita atenção. Ela é uma endocrinopatia, porém ela é uma doença causada pelo homem. Se o animal já tem essa genética dentro do organismo, ele vai desenvolver, assim como muitas pessoas que têm um aumento de peso e têm que se controlar porque é genético, a mãe tem, o pai tem obesidade, o avô, alguns animais trazem isso na genética, mas nós humanos contribuímos demais com esse tipo de aumento de peso do filhote. Então eu destaco como primeira opção. Agora, tem as outras doenças que são hormonais e são genéticas. Citar nome técnico aqui, talvez haja uma divergência assim, de entendimento, mas só para a gente entender. Todos nós temos hipotiroidismo humano, temos em animais. Hipertiroidismo em humano, temos em animais. Uma doença muito conhecida,
pela veterinária é chamada de hiperadrenocorticismo, que no homem, pela medicina humana, né, a legislação não permite que chamemos da mesma forma. Então, na humana, nós chamamos de doença de Cushing, por exemplo, na literatura. Mas a descrição é toda a mesma. É um aumento de peso, um abdômen dilatado, uma falta de pelo no dorso, na ponta do rabo. Mas por que isso? É uma doença hormonal. Muitas das vezes esse paciente já veio na genética dele com essa alteração, só que muitas das vezes nós, os veterinários clínicos, temos muita responsabilidade por essa doença, porque nós geramos essa doença que a gente chama de forma idiopática, ou seja, eu vou provocar essa doença no seu bebê, no seu filhote, no seu animalzinho, porque eu vou dar remédio errado. Por que eu vou dar remédio errado? Porque ele coçou a pele. Ao invés de mandar para um dermatologista, né, doutora Vilma? O clínico geral, pelo amor de Deus, sem fazer nenhuma analogia com ninguém, o clínico geral, ele prescreve alguns medicamentos à base de corticoide, e o uso indiscriminado, ou de forma errada, ou prolongado, ou não realizado uma retirada desse remédio de uma forma correta, gera lá na frente um adulto cheio de problemas, e a primeira que a gente colhe é essa bendita dessa doença hormonal. Mas destacando novamente o filhote, nós temos hoje já uma estatística bem grande de cães com diabetes. Filhote. Felinos até 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, com diabetes tipo 2, felinos sim. E as principais para o cachorro ainda tá como obesidade, a primeira. A segunda vem o hiperadrenocorticismo secundário, tá? Porque ele se manifesta muito cedo, porque é uma doença de velho, de cão idoso, de gato idoso, mas agora tá aparecendo uma estatística maior em animais até 1 ano de vida. Por que até 1 ano de vida? Porque até 1 ano é considerado filhote. E nesse período do desenvolvimento dos hormônios, para o macho descer o testículo, as fêmeas entrarem no cio, o que acontece? Vem as primeiras alergias, né? Vem as primeiras coceiras, principalmente o Shih Tzu, o Lhasa, o York, Maltês, que são as raças do momento agora, né? E aí leva no colega, o colega, não sei o que tem, vamos dar corticoide, né? E vamos resolver. Realmente resolve. Eu amo corticoide, sou uma endócrino que ama corticoide. Mas a gente tem que saber fazer isso, porque senão a gente gera doenças que não precisava aparecer. Olá, agora eu vou dar uma boa notícia para você e uma ótima para o seu cão. Na hora de proteger seu pet contra pulgas e carrapatos, Bravecto é a melhor opção. Enquanto outros produtos duram 1 mês, Bravecto age por 12 semanas, sendo um produto extremamente seguro que pode ser administrado até para raças mais sensíveis e fêmeas que estão esperando filhotes. Escolha Bravecto e proteja seu animal sem medo de prejudicá-lo. Bravecto, proteção que aproxima. Consulte sempre seu médico veterinário. Existe hoje muita castração precoce. Eu falei até num programa de segunda-feira. Falou? Olha sobre só, a castração eu não precoce. ouvi, pode puxar minha orelha, tá? Eu estava atendendo alguém dessas condições. E aí as castrações precoces, ou seja, eu retiro o testículo, eu retiro o ovário. São órgãos produtores de cartilagem, de terminações ósseas. Aí eu retiro, porque eu não quero que a minha fêmea pingue o sanguinho no chão do meu apartamento. Eu não quero que o meu machinho levante a pata para fazer xixi, que isso é uma pura mentira. Isso é lenda urbana, né? Assim como manga com leite. Aí eu retiro os órgãos principais de produção hormonal. E em consequência, eu entro com o corticoide. Eu tô destruindo esse meu animal duplamente. Pele, dupla não, né? Enfim, né? Ó, a parte óssea, a parte imunológica, a pele, né? Que é o revestimento de proteção. Eu destruo esse paciente. E aí, quando atinge 3, 4 anos, começam a aparecer as primeiras cistites, os primeiros rompimentos ligamentares, as primeiras sarnas ou as primeiras piodermites secundárias a X que a gente não sabe. E isso é tudo consequência de um fruto lá atrás,
de uma não orientação. Espera o machinho atingir mais de 6 meses. Espera a fêmea entrar no primeiro cio. É difícil isso. É difícil, mas em São Paulo ainda é pior, né? Porque São Paulo é proibido a venda sem que esteja castrado. As ONGs não pode doar sem castração. Exatamente. Aí as castrações ocorrem em filhotes com 45 dias, 50 dias. Peguei um essa semana. Então, nesse programa até discutir em relação a isso. Eu acho que nós deveríamos ter outras formas. Faz um contrato em que alguém vai lá, se obriga, como se faz a posse responsável de animais, né? E se obriga, olha, daqui tantos meses, X meses, esse animal tem que ser castrado. Porque aí não impõe um prejuízo para o animal. Porque a gente está falando em prejuízo para a saúde, prejuízos graves com essa castração. Minha amiga, precoce. Só que aí a gente entra um pouco na nossa linha do Brasil, né? Se você promete, você pode não cumprir. Porque não existe uma autuação para que você não apareça na data certa do controle da nossa... vamos castrar ele no dia tal, quando não volta. Eu tenho isso direto. Isso é lamentável. E em adultos, muda do filhote para adulto? Tem doença que não ocorre em filhotes e que é comum em adulto jovem? O nanismo pituitário, por exemplo. O anão, ele é descoberto nos primeiros meses de vida. Eu tô com um paciente lá, é o Pompom. Inclusive, eu precisei operar um Pompom. É de uma aluna nossa. Vou falar da Larissa. O Pompom, ele tem nanismo pituitário, ele foi descoberto com mais de 1 ano e meio, onde já passou toda a fase da implementação, ou seja, da reposição do hormônio GH, onde a gente... Vou só fazer um parênteses, porque tem gente que reclama dos animais em aula. Nossa, levar animal para aula porque tá judiando, que não tem bem-estar, porque é um monte de aluno fuçando o animal... Então, assim, esse animal, ele veio, já tinha peregrinado por vários colegas. Sim, vários. Não conseguiam um diagnóstico e foi durante uma aula de pós-graduação que ele teve o diagnóstico. De hormônio, né, que a gente fez, e ele foi diagnosticado numa aula. Então, assim, as pessoas que defendem que os animais sofrem durante as aulas, a gente não sofre. A paciente, animal que vai para a aula, para contribuir com a aula, ele também é beneficiado, porque ele tem ali vários profissionais que podem contribuir. E esse gatinho é um desses que foi beneficiado com o diagnóstico durante uma ele aula. ganhou, inclusive, a cirurgia, né? Foi um dos colegas da turma que também é cirurgião veterinário, que eu operei ele junto com um colega lá, um outro aluno da turma. Foi o Davidson que operou ele. E a gente fez um trabalho bem legal. E assim, ele ainda precisa passar por uma outra cirurgia. Porque ele tem um problema ósseo também causado pelo nanismo pituitário, que não foi estimulado hormonalmente na época certa. Quando o caso chegou para nós, ele já tinha passado toda a idade fisiológica para reposição. Nós hoje colhemos um fruto muito ruim, porque, tadinho, ele não consegue evacuar, toda a formação óssea dele, toda a coluna dele, em geral, tem alteração em todas as vértebras. Até no osso sacro, que ele tem um posicionamento diferente, ele retém as fezes ali, porque ele não consegue fazer a curva para excretar o cocô. Então, é muito sério. O diagnóstico do anão, ele precisa ser feito nos 4, 5 primeiros meses de vida do animal. Mas como que eu faço isso? Levando ao veterinário, fazendo as primeiras medições, fazendo as primeiras pesagens, porque através do ganho de peso, do desenvolvimento ósseo mesmo, desenvolve a cara, a pata em si mesmo, mas os bracinhos ficam curtos, o corpo fica curto, né? O rabo fica curto, a carona de macho grandão, aquela carona de fêmea grandona. Você fala, meu Deus, não tem alguma coisa errada. Isso já se dá nos 120, 180 primeiros dias de vida do animal. Então é a hora de se fazer os testes hormonais e a reposição correta do hormônio. Depois disso, perde. Então eu diria que essa é a principal doença. Como hoje está tudo muito diferente, eu não posso mais dizer que algumas doenças são exclusivas do filhote, exclusivas do adulto. O nanismo ainda ele é. O pastor tem muita genética para ter nanismo pituitário. E é engraçado, porque ele fica com a cara do pastor, a pata do pastor, mas as patinhas de um pincher dos Dutch Hound, aqueles pequenininhos, fica ainda muito estranho. E essa seria, assim, a principal pra gente pontuar. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí.
Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. E nos idosos, diabetes ainda é a maior preocupação? E assim, existe diabetes tipo 1 e tipo 2 na veterinária e tem como diagnosticar? Tem como diferenciar? E os tratamentos são diferentes? Olha, hoje aquilo que eu falei lá no início, né? Hoje a gente tem uma estatística um pouco maior de filhotes diabéticos, assim como a gente tem uma estatística um pouco maior de doentes renais jovens. Eu peguei semana passada um pitbull de 1 ano e 3 meses renal. Eu fiz todos os exames, ele é renal, ele é um doente renal. Ele tem, inclusive, a morfologia do rim completamente alterada. Então, 1 ano e 3 meses. Pega o filhote com diabetes. Agora, sim, a maior estatística da diabetes, do hiperadreno, do hipotiroidismo para cão, ainda é acima de 7 anos. Hipertireoidismo para felino, também acima de 7 anos, é a estatística maior. Existe sim a diabetes 1 e 2 para cães, assim como existe para cães e gatos, assim como existe para humano. Porém, é aquilo, né? A grande maioria sai dos colegas, eu falo dos veterinários mesmo, tá? A gente sai da faculdade e aprende assim, olha, hipertireoidismo só dá em gato, tá? Diabetes tipo 2 só dá em gato, tá bom? Diabetes tipo 1 só dá em cão. E hipotireoidismo só dá em cão. Gente, isso não é regra. A estatística é diferente. Eu tenho muito mais gatos, coisa de 85% a 95% de estatística para felinos diabetes tipo 2. E é uma diabetes que a gente ainda classifica insulino dependente e insulino não dependente. A gente ainda faz um mapeamento, uma biópsia, um hormônio de insulina para ver se ele é ou não necessário fazer uso de insulina. E a insulina para o gato, ela já é diferente da insulina do cão. Todas as insulinas usadas na veterinária, elas vêm da medicina humana. Todas, é a mesma. Quem for diabético e estiver ouvindo a nossa conversa agora vai falar, nossa, eu tomo essa. Existe a NPH, a regular, a Lantus, né? O Glacil. Existe todas essas. São as mesmas. O proprietário vai comprar na farmácia humana, com a nossa prescrição. Tá? É aquela da canetinha que aplica na barriga, só que do animal a gente aplica no dorso, no corinho mais solto. O importante só a gente aproveitando esse gancho aí da diabetes, é saber aonde aplicar a insulina, tem que ser sempre no mesmo local, porque dá alteração de absorção. E um outro detalhe que a gente aprende só no dia a dia é que essa insulina, essa glicose, ela tem que ser aferida sempre das mesmas regiões. Não pode um dia do dedinho direito, outro dia do dedinho esquerdo, outro dia da orelha, ela dá alteração. Eu faço esse teste na frente do proprietário. Eu colho do própria veia e faço uma fita. Ela dá 200. Eu colho da orelha, dá 180. Eu colho da pata, dá 150. Ela sempre tende a ser mais baixa fora da via venosa. Entendi. Tá? Então, eu sempre priorizo o mesmo local para o meu proprietário. Eu ensino ele aonde ele vai picar todo dia para poder fazer aquela aferição e aonde ele vai aplicar a insulina para poder dar certo. E tanto em cães quanto em gatos, como é que o tutor percebe que o animal dele pode ser um diabético ou pode ter uma doença hormonal, seja o hipotiroidismo, o hiperadreno? Como é que o tutor observa isso? Porque a gente sabe, né, no Brasil, nós não fazemos, nem nós mesmos vamos aos médicos quando a gente está bem. A gente tem essa cultura de que médico é quando nós estamos doentes. Se eu não estou doente, eu vou no médico para quê? Quando, na verdade, nós deveríamos praticar a medicina preventiva. Sim. Eu falo que para que nós fôssemos considerados da área da saúde, nós deveríamos praticar a medicina preventiva. Olá, agora eu vou dar uma boa notícia para você e uma ótima para o seu cão. Na hora de proteger seu pet contra pulgas e carrapatos, Bravecto é a melhor opção. Enquanto outros produtos duram 1 mês, Bravecto age por 12 semanas, sendo um produto extremamente seguro que pode ser administrado até para raças mais sensíveis e fêmeas que estão esperando filhotes. Escolha Bravecto e proteja seu animal sem medo de prejudicá-lo. Bravecto. Proteção que aproxima. Consulte sempre seu médico veterinário.
Mas por isso mesmo, no caso do tutor, como é que ele vai observar isso? Porque senão ele só vai levar mesmo quando o animal estiver em crise. Aí ele percebeu que está doente, está em crise, já está com os níveis de glicose já quase para o animal entrar em coma. Como é que a gente faz para evitar que o animal chegue nesse nível nos hospitais, nos consultórios? O que o tutor tem que prestar atenção? Olha, é engraçado, né? Porque assim, a gente tá falando da diabetes em si, como reconhecer, só que os sinais e sintomas da diabetes reconhecida no cão e no gato, eles são quase muito iguais em todas as doenças hormonais. Porque a gente brinca dos 4 P's. Pai e mãe, de bebê, de filhotinho que tá em casa agora, de cão, de gato que tá agora ouvindo a gente, presta atenção. Nós temos o alerta dos 4 P's. Que eu vou falar o nome técnico, depois a gente, né? Polifagia, polidipsia, poliúria e perda de peso. É o que a gente brinca de 4P. Vamos lá. Se o animal tá comendo demais, como que eu mensuro isso? Como que eu avalio? Simples. Toda ração de boa qualidade, eu não vou citar nome porque um dia eu vou ser processada, né? Toda ração de boa qualidade não se vende em mercado. A gente já começa por aí. É o primeiro passo para se evitar uma doença. Ração boa vende em pet. Aí a gente chega com uma ração. Toda ração atrás do rótulo tá escrito peso, período de vida, né? 1 ano, 2 anos, né? E a quantidade que esse animal tem que comer ao dia. Aquele valor que aparece ali, muitos proprietários, Vilma, sem exceção, eles acham que é por porção. Então ele fala assim, doutora, eu dou 4 vezes comida pro meu cachorro. Lá atrás do saco tá escrito para dar 400 gramas. E aí, ele coloca 400 gramas em cada uma das 4. Não, precisa dividir o 400 por 4. Se você dá 2 refeições ao dia, você precisa dividir o 400 por 2. Então, é muito sério isso. Aí a gente gera obesidade. Mas tudo bem, meu animal tá comendo demais. Porque antes eu punha 400 e eu via que sobrava no pote. Agora eu ponho 400, ele fica pedindo mais. Outro porém, se você não trocou a ração de uma boa qualidade para uma qualidade inferior, comece a prestar atenção nesse bichinho. Por quê? A ração mais cara, o bicho come menos mesmo. Aí você pensa, ai meu Deus, é doença hormonal. Mas aí foi ver, você trocou de uma ração premium para uma ração super premium, mais cara, que ele vai comer menos. Mas vamos supor que você não mexeu na dieta, continua igual. E ele aumentou a quantidade, comendo muito, polifagia. Nossa, doutora, eu percebi que agora o xixi tá mais claro e tá formando um rio de xixi, doutora. Nossa, mas vai escorrendo pelo corredor assim. E antes tinha mais cheiro, agora não tá com tanto cheiro. Poliúria, está aumentando a quantidade de xixi. Água, doutora do céu, não sei se é porque nós estamos no verão. Mas eu já percebi que no inverno também. Eu ponho o pote de água lá, não dá 2 horas eu vou ver o pote tá seco. Tá bebendo demais água, doutora. Polidipsia. E a perda de peso? Aí é que vem o problema. Porque os donos dos animais que percebem que o animal tá comendo mais, ele aumenta a quantidade de comida. Olha o problema. Porque, nossa, ele tá ficando com fome. Eu dou pão, eu dou borda de pizza, eu dou fruta e tem fruta proibida, né? Igual o paraíso que tem fruta proibida, e pra veterinária também tem fruta proibida. As cítricas são. Então, aí, eu dou a bisnaguinha, eu dou um presuntinho. E a salsicha? Eu acho muito engraçado quando eu ensino a dar remédio. Doutora, eu posso pôr na bisnaga? Em nome de Jesus, não faz isso. Mas e a salsicha, então, salva? Não, Jesus também não come salsicha. Sabe, a gente tem que brincar desse jeito para eu entender. Essa não é a comida que Deus fez pro bicho comer, né? Então aí o animal começa a comer mais, o dono fica com dó, acha que tá com fome e suplementa de outras formas. Aumenta o carboidrato de uma forma geral. Se aumenta o carboidrato, ele não vai perceber que o animal tá perdendo massa muscular. Ele fica gordo, mas ele troca o músculo pela gordura. E gato então, Vilma? Gato é pior ainda, porque gato ele mascara qualquer doença que ele tenha. Quando ele te apresenta uma doença, é porque ele já tá assim, eu tô morrendo. É igual papagaio, né? É bem assim. Um dia desses eu falei sobre gato. Gente, gato não é um cão pequeno. Não, nunca pode ser considerado um cão pequeno. Jamais. Porque ele sabe que ele é presa. Sim.
Sim. Ele sabe que não é o tempo todo que ele é predador, então o gato tem pressão arterial mais elevada, porque ele nunca dorme profundamente de tranquilo. sangue menor, né? Exatamente, ele vive tomando susto o dia inteiro, né? Sim, passou um ônibus, passou um caminhão, fez um barulho, o gato tá pulando, tá dormindo, tá pulando. Sim. Então ele é bem diferente mesmo. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí. Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros pra mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco. Uma dúvida que muita gente tem. Por que o gato tem aquela gordura localizada na barriga? A Taylor fica muito brava se eu pego na barriga dela. Tem um gato aqui em casa também, barrigudinho, que bebe muita água, come demais, faz muito xixi. Tô de olho nesse gato que eu tenho aqui em casa. Ele tá perdendo peso ou tá aumentando? Tá aumentando. Ah, então cuidado. Aí é excesso de latas verdinhas. Mais ou menos isso. Gente, é assim, agora eu vou ser um pouco contra a minha própria regra e a minha própria profissão. Eu amo gato gordo. Tanto é que meu filho é um gato gordo delicioso. E assim, é que bom que a rádio não mostra a nossa imagem, né? Porque a minha barriga também me incomoda. Não que eu seja uma gata, mas tudo bem. Gente, vamos lá, falando sério agora. Em relação a essa barriguinha, ela é do mal, tá? Foi Jesus que pôs ela ali, não foi o diabo mesmo. Porque, gente, essa barriguinha no felino é a forma de ganho de peso. O gato, ele precisa ser leve para saltar. O gato precisa ser leve para... Não pode, né? Porque a gente recomenda em consultório, não deixa o gato sair pra rua. Mas o que eu vou falar agora é para vocês entenderem a anatomia. O gato precisa ser leve para poder saltar de telhado, para poder subir em cima de um armário, de uma geladeira, né? Pular em cima de um carro. E aí o que acontece? Eu não posso ter depósito de gordura nas costas desse animal. Então, anatomicamente, ele começa a fazer depósito de gordura na barriga, para que ele ainda tenha facilidade com a parte óssea em saltar muito alto, né? Mas é totalmente ruim para a saúde, para a medicina, um gato com essa barriga. Ele é obeso, ele tem um acúmulo de circunferência muito maior. Quando o nutrologista, o nutrólogo, o veterinário vai fazer uma dieta específica para aquele animal, porque todo mundo acha que as dietas caseiras hoje, né? A empresa X vende comida balanceada para o animal. Aí você vai lá, você contrata aquela empresa e aí você começa a dar comida balanceada para o animal. Eu não sou contra, pelo amor de Deus, eu sou a favor, tal, mas desde que tenha passado por um nutrólogo e ele tenha balanceado a dieta para o teu paciente, o teu animal. E aí, quando ele vai fazer essa avaliação, a consulta, ele mede com fita métrica a barriguinha, ele mede o tórax, ele mede o comprimento, porque ali ele vai calcular os índices de massa corpórea, de depósito de gordura, igual o nutricionista faria com a gente, igual o endócrino faria com nós humanos. Então, aquela barriga, ela só tem uma função, excesso de gostosura. Tirando o brilho dos olhos, biologicamente, ela é totalmente ruim. A gente não pode. Pessoal, infelizmente nosso tempo estourou. Obrigada, eu nem falo, Camila. né? Eu também não. Já tô pedindo mais tempo desde que começou o programa que eu peço mais tempo pro Francisco. Pessoal, Francisco, manda mensagem, pede pro Francisco aumentar meu tempo, por que favor, tá difícil. Francisco. Posso só mandar um beijinho rápido? Pode, claro. Eu queria muito mandar um beijinho pra minha galera, minha turma lá da clínica, Centro Veterinário Casa Verde. Pode passar o contato, doutora? Celular 989156131. Nós temos o Instagram também, Centro Vet Casa Verde. Tem a página do Facebook. Daqui a pouquinho a gente já lança o site, porque ali é uma clínica nova que eu abri há pouco tempo, né? E a gente tá ali pra ajudar todo mundo. Bacana. Pessoal, sextou. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira eu tô de volta. Até mais. Sou um cachorrinho que leva uma vida cheia de amor e carinho. Carinho na cabeça, carinho na barriga, carinho atrás da orelha. Epa, peraí.
Mas quando aquela coceirinha aparece, eu logo tomo Credelli. Com o tamanho e dosagem mais seguros para mim, Credelli age rapidinho contra carrapatos e pulgas. Credelli, o mais rápido do mercado contra carrapatos e pulgas. Credelli é Elanco.